Gravando, já comecei a gravar, vocês estão ouvindo bem? Sim. Sim, professor. Então tá jóia. Agora, ó, um escoamento de ar e um duto quadrado, né? A seção que é quadrada, na verdade, em regime turbulento. Nós fizemos um com seção retangular, mas era laminar, certo? Esse aqui vai ser turbulento. Que nem a vida, né? Tem hora que ela é turbulenta. Muito bem. Seja um escoamento de ar dentro de um duto de seção quadrada, conforme a figura seguinte. Então, ó, nós temos aqui o ar. Presta atenção que no enunciado, a velocidade média é na entrada, tá? Temperatura da superfície constante, tá? Então tá aí, tem um comprimento R. Então, ó, aqui, ó, o ar entra com uma velocidade média de 10 metros por segundo. E a temperatura média do ar na entrada vale 200 graus Celsius. O comprimento do duto é de 3,5 metros. A aresta do duto vale 25 milímetros. A temperatura na parede do duto é 20 graus Celsius, superior à temperatura média do ar dentro do duto. Ou seja, PS menos T barra é igual a 20 graus Celsius. Considere que o duto é feito de um material em que a rugosidade E é igual a zero. Tá? Então está aí o exercício. Um detalhe, tá? A velocidade média é 10 metros por segundo na entrada. Então vamos ver o que vai pedir, né? Termine. Letra A, vazão máxima do ar em quilos por segundo. B, a temperatura média do ar na saída do duto em graus Celsius. C, o comprimento de entrada de velocidade e o comprimento de entrada térmico. D, a velocidade média do ar baseado na média aritmética entre as temperaturas de entrada e de saída em metros por segundo. E a velocidade média do ar na saída do duto, tá, em metros por segundo. F, complete a tabela e mostre qual foi a variação percentual da velocidade e da densidade com os valores na saída do duto em relação aos valores na entrada do duto. G, calcule o fluxo de calor. H, determine a temperatura da parede do duto na saída dele, né, na saída, em graus Celsius. Tá? Então, nós temos aqui as propriedades do ar, né, densidade, calor específico, viscosidade, condutividade térmica. Bom, letra A vazão máxima do ar. A densidade varia um pouco, a velocidade varia um pouco, conforme a temperatura varia, né? Não é muita coisa, né? Mas varia. Mas a vazão máxima não, a vazão máxima é constante pelo princípio, né, da conservação da massa. Então, ó, a temperatura de entrada é essa, 200 graus Celsius, 473 Kelvin. E a densidade na entrada vale 0,7387 kg por metro cúbico. Aí a gente vai substituir os valores, tá? A densidade, a velocidade na entrada que foi dada, e ele a aresta é de 25 milímetros, então a área é o lado, a aresta ao quadrado, 0,025 ao quadrado, dá uma vazão máxima de 0,004614 kg por segundo, tá bom? Então, cuidado se for dada alguma propriedade, né, que está na entrada e depende da temperatura, tá? Então, nesse caso, a velocidade varia um pouquinho. Por isso que eu pedi aqueles itens mais para frente. Letra B. Temperatura média do ar na saída do duto. Tá? Então, ó, a variação da energia térmica na direção axial é dada desse jeito. Tá? Nós não temos esse aqui, né? Não temos a temperatura que sai. E a taxa de transferência de calor por convecção é essa forma aqui. Tá?
Q de convecção é igual a H barra VC vezes área superficial vezes TS menos T barra. Ok? Bom, o número de Reynolds, tá, para um duto quadrado é a densidade vezes a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade dinâmica. O diâmetro hidráulico é 4 vezes a área dividido pelo perímetro molhado. E a velocidade média é a vazão máxima vezes a densidade vezes a área da seção. Tá? Se nós substituirmos todos esses valores no número de Reynolds, a gente vai ver que para uma seção quadrada, o número de Reynolds é 4 vezes a vazão máxima dividido pela viscosidade vezes o perímetro molhado. Por isso que quando era duto circular, aqui era π vezes d. Tá? 4 vezes a vazão máxima dividido por μ vezes o π vezes o diâmetro, tá? Que é o perímetro molhado. Daqui serve também, esse aqui na verdade serve também para outras seções, tá? Isso aqui é uma forma mais geral do número de Reynolds em função da vazão máxima. Serve para seção triangular, seção retangular, tá? Por quê? Porque a área da seção é cancelada aqui, ó. Não depende da área da seção. Vai depender somente do perímetro, claro, dessas outras variáveis, mas da geometria vai depender do perímetro molhado. Beleza? Bom, então aí nós temos a temperatura... estimando o valor de temperatura média na saída do duto de 260 graus Celsius, é um processo iterativo, né? A gente vai ter que a média entre a entrada e saída vai ser o 200 menos 60 dividido por 2, que dá 230 graus Celsius, que vai dar 503 Kelvin. Bom, aí a gente calcula as propriedades do ar, tá? O calor específico, a viscosidade dinâmica, a condutividade térmica. O número de Prandtl, ele é a viscosidade dinâmica vezes o calor específico dividido pela condutividade. Na verdade, o número de Prandtl ele é definido como a viscosidade cinemática dividida pelo alfa, tá? que é a difusividade térmica, tá? Definido. Então, é a difusividade de quantidade de movimento linear dividido pelo difusividade térmica, tá? Tecnicamente seria isso, tá? Mas rearranjando as variáveis, a gente pega elas originais, tá? Então dá esse valor de número de Prandtl. O número de Reynolds vai cair nesse valor aqui, tá? Então nós temos aí o resultado de 6.805, beleza? Muito bem. Só um detalhe. Deixa eu só voltar no slide anterior, tá? Então nós temos aí os valores, perímetro molhado. O resultado deu 6.805. Então não dá, a gente não pode usar a equação de Dittus-Boiter, tá? A gente tem que usar, a gente vai usar essa correlação de Mielinsky, tá? Que pode ser utilizado para número de Reynolds menor que 10.000, porque ele esse escoamento é turbulento, porque é maior que 2.300, tá? Aqui agora nós vamos usar uma fórmula para fator de atrito para escoamento turbulento, ok? Geralmente tubo é o diâmetro, mas como é uma seção quadrada a gente vai usar o diâmetro hidráulico, beleza? E aí, ó, o diâmetro hidráulico é igual ao valor da aresta, 0,025 metros, bom? Mas como falou no exercício que a rugosidade vale zero, esse termo aqui, essa razão vai dar zero. Vai ficar só esse termo aqui, tá? Fazendo esse cálculo, o valor do fator de atrito é 0,03453. E aí a gente joga na equação de Mielinsky, tá? Que é aquele fator de atrito dividido por 8, aqui e aqui. Aqui o número de Reynolds menos 1.000. Vezes o número de Prandtl, tá? Esses aqui são coeficientes, aquele fator lá que eu já falei. O número de Prandtl elevado a 2/3 menos 1, que o número de Nusselt vai dar 21,06, ok? Bom, o coeficiente de transferência de calor por convecção é dado, né, que pede, tá?
A gente tem o número de Nusselt, é igual ao coeficiente convectivo vezes o diâmetro hidráulico de novo, né, dividido pela condutividade térmica, tá? Lembrando sempre quando é uma outra geometria, ao invés do diâmetro, a gente usa o diâmetro hidráulico. Então, substituindo os valores, nós vamos achar um coeficiente convectivo de 34,45 watts por metro quadrado Kelvin. Acho que aqui na hora de eu cortar, cortou aqui as outras variáveis que faltaram, tá? Mas é watts por metro quadrado Kelvin, beleza? Então, tá aí o valor do H/C. Bom, dá um trabalho, né? Aí a gente iguala as equações de transferência de calor, tá? A variação da energia térmica e a transferência de calor na direção perpendicular ao escoamento. Ele fala sempre que essa diferença de temperatura é 20, tá? Isso é dado no enunciado, ok? Então aqui a gente substitui os valores, tá? Menos a temperatura de saída, que é a que a gente quer calcular, porque a gente fez uma estimativa que ela varia 260, tá? E aí a gente acha no valor de 250,7. O erro relativo vai ser o 250,7 dividido pelo valor anterior, tá? 260, menos 1 vezes 100%. Vai dar um erro de menos 3,58%. Ainda está acima de 1%. Tá? Nós vamos ter que usar esse novo valor de 250,7 para fazer as novas estimativas, fazer os cálculos tudo novamente. Muito bem, tá aí, ó. Assumindo o valor da temperatura média da última iteração, 250,7, tá? A gente soma o valor da entrada com a saída, divide por 2, nós vamos ter o valor médio de 225,4 graus Celsius, que vai corresponder a 498,4 Kelvin. Calculo o valor das propriedades, tá? Da densidade, calor específico, viscosidade dinâmica e condutividade térmica. Beleza? Muito bem. Vamos para o próximo passo, que é o número de Prandtl. É só calcular novamente, dá 0,6837, tá? Substitui no número de Reynolds, que dá um pouquinho diferente do anterior, tá? Agora deu 6.848. Ainda é menor que 10.000, a gente vai usar a correlação de Jelinek, ok? Que é essa aqui, okay? O fator de atrito para turbulento, tá? Substitui os valores aqui do número de Reynolds, praticamente só ele que vai precisar substituir, e o fator de atrito dá 0,03447. Muito bem. Substitui na equação de Jelinek, o número de Nusselt dá 21,18. E depois substitui na equação para poder achar, nessa nova relação, para achar o coeficiente convectivo. Ok? Tá? Então, o coeficiente convectivo agora dá 34,39. Tá? Watt por metro quadrado Kelvin. Muito bem. A gente vai substituir nas duas equações, né? A taxa de transferência de calor na direção do escoamento é igual à taxa de transferência de calor na direção perpendicular ao escoamento. Tá? A gente substitui os valores novamente, né? Esse HC aqui que está mudando, e o CP também muda um pouco. Tá? Olha agora qual foi o resultado, 250,7. Tá? A gente fez a primeira iteração, deu 250,7, mas o valor estimado era 260. Agora, no final da segunda iteração, o valor deu o mesmo resultado anterior, então um erro de 0%. Tá? Então, a temperatura na saída do duto vale 250,7 graus Celsius. Beleza? Então, tá aí o valor da temperatura. Muito bem. Esse foi o item B. Vamos para o item C. Tá? Ó, comprimento de entrada de velocidade e o comprimento de entrada térmica. O comprimento de entrada de velocidade a gente vai usar para o caso de regime turbulento. Tá? Que é essa expressão aqui. O comprimento de entrada dividido pelo diâmetro hidráulico é igual a 4,4 vezes Reynolds elevado a 1/6. Então, substituindo os valores, né, o valor do número de Reynolds da última iteração,
gente vai achar um comprimento de entrada de 0,479 metros. O comprimento de entrada térmica, ó, lembra que eu falei, né, varia de 10 diâmetros hidráulicos a 60 diâmetros hidráulicos. Tá? Então, o comprimento de entrada térmica está entre 10 DH e 60 DH. Então, ó, 10 vezes 0,25, né, que é uma faixa que é o limite inferior, superior, 60 vezes 0,025. Então, esse comprimento térmico está entre 0,25 metro e 1,5 metro. Tá? O comprimento do duto vale 3,5 metros. Tá? Então, é região completamente desenvolvida. Está tudo tranquilo. Beleza? Tudo bem? Letra D. Tá? A velocidade média do ar baseada na média aritmética entre a temperatura de entrada e de saída. Tá? Então, ó, a densidade, tá? A vazão máxima é essa que a gente tem, né? Esse aqui é o resultado da densidade baseada na temperatura média, que é a velocidade média. Aqui o 0,25, então a velocidade média deu 10,56 metros por segundo. Tá? Na entrada era 10 metros por segundo, tá? Varia um pouco, né? Pouca coisa. Letra E. Velocidade média do ar na saída do duto, em x igual a L. Ó, então, ó, na saída a temperatura vale 250,7 graus Celsius. E a densidade nessa temperatura vale 0,663 kg por metro cúbico. Tá? Substituindo os valores, a gente vai ter uma velocidade média de 11,08 metros por segundo. Ou seja, o fluido, né, ele aumentou sua velocidade. Pouca coisa, né? Então, ó, letra F, complete a tabela a seguir e mostre qual foi a variação percentual. Tá? Então, ó, comprimento de entrada, tá? A densidade vale ter esse valor, na média vale esse valor e quando sai tem esse valor aqui. Na entrada, a velocidade média vale 10 metros por segundo, na média vale 10,56 e na saída vale 11,08 metros por segundo. Okay? Então, a densidade e a velocidade variam com a temperatura. A vazão máxima não, ela é igual em qualquer ponto do duto. Tá? A variação percentual da densidade foi de menos 9,75%. Então, a densidade diminuiu nem um pouco. Tá? E a variação percentual da velocidade foi de 10,8%. Ela aumentou. Tá? Então, uma diminuiu, a outra aumentou. Beleza? Bom. G. Calcule o fluxo de calor em watts por metro quadrado. O fluxo de calor é o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes a diferença de temperatura. Tá? Então, ó, lembre que ele falou que essa diferença é constante. Tá? Ele não está falando que a temperatura da superfície é constante, tá? Ele falou que essa diferença é constante e aí, se ele tivesse falado que o TS fosse constante, a gente não poderia usar essa equação aqui, tá? Teria que usar aquela do delta TML, tem que tomar cuidado com isso, viu, pessoal? Tá? Então, esse resultado dá 687,8 watts por metro quadrado. H, determina a temperatura na parede do duto, né, na saída dele, em graus Celsius. Então, ó, a temperatura dele menos a temperatura que sai, tá, a temperatura da parede, menos a temperatura, de 20 graus Celsius. Ok? Então, ó, a temperatura menos 250,7 é igual a 20, tá? Temperatura em x igual a L vai dar 270,7 graus Celsius. Tá? Então, a temperatura na parede do duto da saída vale 270,7 graus Celsius. Ok? Então, essa aí é a letra H. E agora acabou, tá?